de volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre uma decisão que foi tomada na sessão do dia 9 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal, em que, por 10 votos a 1, os ministros decidiram que é, sim, constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do passaporte de pessoas endividadas inadimplentes. Mas será que é constitucional mesmo? Como é que a advocacia está observando isso, os operadores de direito em geral? Eu já estou na linha com a advogada especialista em direito do trabalho e civil, a doutora Tássia Costa, a quem a gente agradece, viu, doutora, por participar aqui do nosso programa. Um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia, ouvinte da CBN. Eu que agradeço o convite. Primeiro, doutora, para a gente delimitar, quem é que é considerado endividado inadimplente? Pois é, Elias, desde que essa decisão saiu, vem se comentando bastante a respeito, né? E aí as pessoas vêm fazendo um pouquinho de confusão nessa questão do endividado, achando que uma dívida simples pode acabar gerando a suspensão do direito de dirigir, a suspensão da CNH ou a apreensão de passaporte. E não é bem assim. Entre o credor interessado e o devedor, existem diversas medidas que chamamos de medidas típicas para que o credor consiga obter aquele valor do crédito. Somente após exaurir essas medidas, ou seja, somente após o esgotamento tentar todas essas medidas típicas, que são aquelas mais conhecidas mesmo, de bloqueio de conta, né, do Cisbajude, Bacenjude, a procura de bens, que a gente conhece como Renajude, que é aquela que procura o veículo, o Infojude, que é aquele sistema que vai atrás do patrimônio. Modernamente, agora a gente tem também o Sniper, que é uma nova ferramenta. Então, após esgotados todos esses meios de busca, esses e outros que ainda existem, é que a gente pode pensar na aplicação das medidas atípicas para esse devedor. Então, somente depois disso daí a gente pensa nas atípicas. Quais são as atípicas? Aí, dentro das atípicas, entra a questão do suspensão da habilitação, apreensão de passaporte, proibição de realização em concurso público, limitação de crédito em cartão de crédito e cheque especial. Esse devedor comum, eu estou devendo uma parcela do meu financiamento, ou eu estou devendo meu cartão de crédito, e agora o pessoal do banco vai aqui e vai bloquear minha CNH. Não é dessa forma, certo? Essa medida típica, ela é agora utilizada para aquele devedor, como eu disse, que já foi instado ao pagamento por diversas vezes e ainda que dê sinal de que possua meios para efetuar esse pagamento. Ou seja, aquele que ostenta uma riqueza incompatível com o seu estado de inadimplemento, certo? E aí foi nesse sentido que o STF se manifestou. Ele disse, olha só, se eu tenho um devedor que está aqui mostrando que tem condições de efetuar esse pagamento, mas ainda assim não efetua, e eu procuro de todas as maneiras aqui pelos meios típicos fazer com que ele pague e não consigo, eu vou agora instá-lo psicologicamente, vou criar uma maneira de coagi-lo a realizar esse pagamento. E aí tem um caso que foi inclusive citado no dia do julgamento, que é um caso famoso de um ex-jogador de futebol, e eu vou dizer o nome porque é um caso aberto, conhecido, do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que tinha um débito muito alto, oriundo de uma dívida ambiental, de um dano ambiental que ele causou, certo? E eu já havia tido utilizaram todos os meios típicos de execução e não conseguiram fazer com que ele efetuasse o pagamento do débito. Então, em 2019, mais ou menos, o que foi que aconteceu? Eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos apreender o passaporte. Como vários contratos deles dependiam dele se deslocar para outros países, ele decidiu que era melhor pagar a dívida, após ser sustentado que a apreensão do passaporte era legal pelo STF, ele decidiu que era melhor pagar a dívida. Então ele foi lá e quitou aquele valor que ele devia a título de dívida por dano ambiental. É uma forma atípica de execução. É uma forma que o Código de Processo Civil não prevê.
mas que fez com que aquele direito fosse concretizado. Agora, aqui, pois não, doutora, pode concluir. E aqui entra a questão da constitucionalidade que você abriu o bloco aqui falando. Mas será que é constitucional ou não? Porque limitou o direito dele. E aí é que está também, né? Foi essa, na verdade, a grande discussão que houve no STF. Olha só, de um lado eu tenho, de fato, um credor. Eu tenho o débito. Eu tenho aquela pessoa que deve receber por aquilo dali. Mas do outro, eu estou tolhendo um direito que muitas vezes é um direito resguardado pela Constituição. Nesse caso aqui, do exemplo que eu dei do jogador de futebol, o direito de ir e vir. Então eu estou aqui limitando o direito do outro. E como é que isso pode ser feito? Será que essa mitigação ela é possível? Eu não estou ferindo aqui um direito constitucional dessa outra pessoa? Foi quando deram entrada numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada no início desse mês, agora de fevereiro, e nessa ação do STF disse, olha, em verdade, apesar de você ter aqui os dois direitos, é possível sim que você aplique, nesse caso, as medidas atípicas, mas deve ser analisado caso a caso. E aqui eu exemplifico novamente. A suspensão da CNH, ela bate diferente em cada pessoa. Uma coisa é a minha CNH, advogada, ser suspensa. Outra é da pessoa que trabalha como Uber ou do motorista de ônibus. Então, o impacto dessa suspensão, ela não é igual. A mesma coisa, a limitação de fazer sem concurso público ou a apreensão do passaporte. Então, o dispositivo legal, ele é constitucional abstratamente. O que é isso? Ele não possui uma inconstitucionalidade em si, mas a depender do caso, pode ser sim tido como inconstitucional, porque a medida aplicada, ela não foi a menos gravosa ao devedor. Ela impôs uma condição tamanha àquele devedor que obstou, inclusive, o pagamento da própria dívida. Agora, doutora, fico aqui imaginando, tem proporcionalidade, tem razoabilidade, é qualquer dívida? Fico aqui a imaginar. Bom, me impedir de realizar um concurso público, que é, inclusive, objeto de um recurso que passa a ser muito mais visível para o próprio poder público, ajuda a gente a pagar essa dívida, o credor sai satisfeito. Como é que é isso, doutora? É exatamente esse o ponto. É uma análise casuística. O que é isso? É uma análise caso a caso. Ela não pode ser, a medida aplicada, ela não pode ser uma medida punitiva. Ela não tem o viés de olhar para o devedor que não tem condições de pagar e limitá-lo. Porque ele tem que demonstrar, ele tem que ter algum indício, o credor tem que mostrar que é possível que ele consiga pagar, que ele ostente sinais de que consegue pagar aquele valor. No exemplo que eu dei, novamente vou retornar a ele, do jogador de futebol, era possível verificar que não havia limitação financeira. Entretanto, o valor não era pago. A medida ela foi aplicada como uma forma de compeli-lo ao pagamento. Então, não é tão simples, não é só requerer por parte do credor. Ele tem que requerer, demonstrar a necessidade, demonstrar que aquela medida dali, ela não é gravosa o suficiente para que impeça, por exemplo, o desempenho da atividade econômica daquela pessoa. E, a partir daí, o juiz vai fazer a análise se, de fato, ela é proporcional ou não. Não é o credor que decide. Essa medida ela só é aplicada após uma análise judicial. Então, o juiz ainda vai fazer essa ponderação. Doutora, há uma ideia aí de que as coisas possam ser um pouco mais equilibradas, né, em relação à irregularidade que foi cometida. Há uma ideia de que, de fato, tem muita gente que não paga porque não quer e para isso se utiliza dos artifícios todos. Mas temos outros, né, que dependem de determinadas funções. Por exemplo, foi observadas questões relacionadas ao direito à saúde, doutora, a outros direitos, como a segurança, por exemplo, que estão
garantidos como direitos fundamentais, inclusive, pela própria Constituição? Doutora? Oi. Um pouquinho baixa aqui a ligação, desculpa. O direito à saúde, direito à segurança e outros direitos que são fundamentais, eles são objeto de ressalva nessa decisão? Em verdade, essa decisão, ela analisa um artigo, que é um artigo processual, certo? Ela não analisa casos concretos. O que é que a decisão analisou? Ela analisou um mecanismo. Imagine você que é o seguinte, a gente tem, dentro do direito processual, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar ao longo do processo. Uma dessas ferramentas estava sendo questionada. Isso daqui a gente pode utilizar, e aí o STF foi lá e foi dizer, olha, pode ou não pode, ou pode com ressalvas, que foi o caso, certo? Ela não analisa o caso concreto de se é direito à saúde, ou que tipo de direito isso toca. Ele só disse o seguinte, olha, esta ferramenta pode ser utilizada, e ela pode ser utilizada observando-se esses critérios aqui, certo? Como eu venho ressalvando aqui, não pode ser utilizada de forma indistinta, por vários motivos. O primeiro é porque até você chegar numa medida atípica, você tem que percorrer todo o caminho das medidas típicas, que não é um caminho curto, é um caminho longo. E só após esse caminho longo de medidas típicas, que é aquele de bloqueio de conta, de procura de bens, certo? De bloqueio mesmo dos bens, enfim, após todo esse percurso é que a gente consegue chegar nesse da atípica. E mesmo quando atinge esse ponto da atípica, a gente tem que demonstrar uma série de fatores. Dentre eles, o devedor, ele possui condições de arcar com aquilo dali, ou seja, nas palavras da decisão do STF, que ele ostenta um grau de riqueza que é incompatível, que não bate com o fato dele ser inadimplente. Por isso que para o cidadão comum, que tem uma dívida, às vezes de cartão de crédito, ou de um financiamento que deixou de honrar naquele mês ou no mês subsequente, muitas vezes isso não vai tocar de forma direta, porque já é uma pessoa que não possui essa condição, que não ostenta essa riqueza. A gente enxerga, sabe, Elias, no dia a dia, o cliente às vezes nos procura e diz, olha, doutora, eu estou com uma situação, uma pessoa me deve um valor X, mas ele está viajando, ele foi passar as férias no local tal, ele possui um carro do valor X, e aí essa pessoa é a pessoa que as medidas atípicas querem atingir. É aquela pessoa que demonstra que teria condições de honrar com um valor muito menor e que, entretanto, escolheu não fazê-lo. Doutora, tá chovendo aqui de perguntas sobre CNH, sobre habilitação e passaporte. Todo mundo querendo saber. Quem tem dívida aí vai perder a CNH, vai perder a sua habilitação, o seu passaporte. As pessoas perguntam bem direto, doutora, não é bem assim, não é? Vai ser caso a caso. É caso a caso. A decisão do STF foi justamente nesse sentido, que o magistrado, dentro daquele processo, vai ter que analisar se, de fato, o credor ele tem essa condição de honrar com o débito, e aí ele vai escolher qual medida aplicar. Porque, inclusive, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são duas das medidas, certo? Mas as medidas atípicas, elas não têm um rol, elas não têm uma listinha, elas não compõem o Código de Processo Civil. Então, são medidas que podem ser, inclusive, solicitadas, criadas naquele momento processual, certo? Perfeito, doutora. Uma pena que parece que não é aplicável no sentido inverso, né? Quando o Estado, com E maiúsculo, deve ao cidadão, ou quando a empresa, né, deve ao cidadão, doutora. Será que o ativismo judicial vai nos ajudar aí? Essa medida realmente ela vem para sanar essa questão da execução processual especificamente, né? Ela é uma medida dirigida a essa fase processual. Então, ela não tem esse condão realmente de atuar no sentido inverso. Medidas que possam ser úteis
nesse sentido, teriam que advir de decisão diversa ou de outro mecanismo, outra disposição legal, mas não dessa, de fato. O que me parece, doutor, é claro que isso é apenas uma ideia, é de que a gente vai ficar aí à mercê do magistrado, mais uma vez. E cada magistrado vai atuar de uma forma muito própria nesses casos, e é claro que a gente fica aqui com receio, né, da proteção da própria dignidade humana, em casos onde a proporcionalidade não seja respeitada, e isso tudo de imediato impõe-se uma medida que tem uma eficácia de pronto, para só depois ser discutida, e tudo isso traz um problema muito sério. Alguém que deve muito pouco ter uma supressão aí da sua CNH, do seu passaporte, não poder participar de um concurso público e de outras questões mais, talvez seja muito duro. Um pouco mais adiante é que a gente vai a saber se a magistratura vai utilizar isso no varejo ou se vai ser no atacado mesmo, e se o for, muitos abusos podem ser cometidos. A gente já aproveita aqui a quarta de cinzas para pedir às corregedorias que possam, de alguma forma, mediar essa conversa e saber o real valor do que é proporcional e do que é razoável, doutora. Mas é justamente esse o ponto, sabe, Elias? A proporcionalidade, ela é uma exigência, certo? É preciso que haja. Essa pessoa que deve muito pouco não deve ser atingida por uma medida como essa. Aí, se a gente encontra um caso concreto em que houve esse excesso, para isso existem medidas como os recursos, né, para a gente conseguir demonstrar mais à frente, de repente, não aquele juízo, mas para outra pessoa que analisará, às vezes o colegiado, e que aquela medida dali que foi tomada, que aquela decisão que foi tomada, ela foi desproporcional. E aí a gente vai ter que esperar realmente, aguardar os próximos meses, as primeiras vezes em que isso seja requerido, instado, né, a justiça, para ver como é que a justiça vai se comportar frente a isso. A decisão, ela buscou proteger o cidadão que não deve um valor alto, não necessariamente o valor, mas que aquele valor ele não possa honrar, né, destacando mais uma vez aquele ponto de que ela atinge pessoas que ostentem uma riqueza incompatível com o inadimplemento, e que isso tem que ser demonstrado, e que a medida requerida ela tem que ser proporcional àquilo que está sendo exigido, ao crédito que está sendo exigido, justamente para que não haja um desequilíbrio, justamente para que o devedor ele não seja penalizado. É uma exigência legal de que a medida imposta ao devedor seja a menos gravosa possível. Isso existe, é um dispositivo legal que diz que a medida aplicada a ele tem que ser a menos gravosa possível. Então, a pessoa não pode, o credor, porque quer utilizar uma medida mais forte para poder fazer com que o devedor pague mais rápido, utilizar aquela que é mais forte. O juiz não pode fazer dessa forma, ele tem que escolher aquela mais branda e ir avançando conforme a resistência do credor, quando o credor for capaz de pagar. Apenas a título de informação, foram 10 votos a 1. Esse voto, que foi diferencial, foi vencido, e vencido parcialmente, foi o voto do ministro Edson Fachin. Ele declarou inconstitucional a norma ou a interpretação que aplique medidas atípicas fora de casos de obrigações alimentares, mas ressalvou o caso de dívida alimentar, doutora. Isso. Foi sim. Em verdade, o voto de eleição, também a título de informação, o voto sequer foi disponibilizado, porque é uma decisão extremamente recente. Ela foi uma decisão agora do dia 9, né? A sessão abriu no dia 8. No dia 9 ela finalizou. De fato, houve esse placar. O relator foi o ministro Fux. Ele transcorreu todo o voto dele. Houve a concordância majoritária do tribunal, no sentido do voto do ministro, que é bem isso que a gente vem conversando aqui. Ele foi muito na linha do que o
advogado da União, sustentou também. Também, a título de informação, quem instou o STF, quem foi que propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, foi um partido, certo? Foi o Partido dos Trabalhadores, especificamente, que trouxe essa matéria em 2018 para o STF, porque esse complemento, esse artigo 139, que foi discutido junto com outros, mas principalmente o 139, ele veio para o nosso ordenamento jurídico em 2015, e em 2018 o Partido dos Trabalhadores entrou com essa ação. E somente agora foi realizado o julgamento dessa matéria. Doutora Tássia Costa, eu quero antes de mais nada agradecer pela colaboração aqui prestada, deixando muito claro, nós vamos ter, cada caso vai ter uma abordagem, uma apreciação muito própria, de que ninguém fique aí desesperado, porque não vai todo mundo perder a sua CNH, o seu passaporte de qualquer forma. Não está tão precarizada assim essa relação, apenas ao entendimento do ponto de vista processual, que pode ou não se materializar no curso do processo, de toda a feitura do processo e análise por parte dos magistrados acerca dessas medidas atípicas que podem ser tomadas. Doutora, muito obrigado mesmo, excelente dia para a senhora. Muito obrigada também pelo convite, um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes, um bom restinho de carnaval para todo mundo. Olha, nossa conversa aqui foi com Tássia Costa, advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Civil.